Você não faz ideia do quanto que Deus tem falado comigo nas madrugadas. Amém, gente? Você não sabe o quanto que é bom buscar a Deus na madrugada. Você não sabe o quanto que você recebe de Deus. Não estou falando de milagre não, gente. Eu não estou falando de milagre. Amém? Eu não estou falando para você que nessas madrugadas que eu tenho estado com Deus, eu estou ganhando mais dinheiro. Estou ficando rico. As portas estão se abrindo. Eu não estou falando de materialismo. Eu estou falando de espiritualidade. Amém? Você não faz ideia do quanto que é bom você falar com Deus, você estar com Deus na madrugada. Quanto que você cresce espiritualmente na graça. O quanto que o teu coração se torna sensível à voz de Deus. Amém, gente? E Deus tem me mostrado, talvez agora de uma forma mais clara, mais contundente, né? Talvez agora, né, a cobrança de Deus está maior. E uma coisa que você precisa entender é que Deus, pessoal, Ele é santo. Deus é santo. Deus é o quê? Santo. Existe algo na Bíblia que se chama reverência a Deus. Reverência a Deus. Eu vou falar para você uma coisa que você talvez não entenda, não acredite, mas a irreverência dos pastores tem afastado Deus do púlpito. Por que os homens, por que os pregadores precisam fazer tanta coisa no púlpito? Tanta palhaçada, criar tanta coisa, porque eles estão sozinhos. A irreverência, a falta de respeito para com Deus, amém? Tem afastado Deus dos púlpitos. A irreverência do povo tem afastado Deus da igreja, pessoal. Deus tem me mostrado isso. Deus tem falado isso comigo. E eu não posso tratar, como é que eu posso dizer? Eu não posso consertar o problema, o pecado da igreja do vizinho. Eu não posso querer consertar a igreja do fulano. Eu não posso querer consertar a igreja do ciclano. Eu só tenho poder e autoridade para consertar a congregação que Deus confiou sob a minha liderança. Concorda comigo, sim ou não? Eu não vou conseguir consertar o mundo. Eu não vou consertar a universal, a mundial. A Deus é amor. A igreja apostólica. Eu não vou tirar as heresias de dentro dessas igrejas. Eu não vou consertar os falsos pregadores. Eu não vou. Eu só tenho possibilidade, chance de consertar essa congregação. Porque essa congregação está sobre os meus cuidados aqui na terra. Diga graças a Deus. E Deus tem me revelado, Deus tem me falado isso, gente. E isso é uma coisa muito chata de tratar com o povo. Querer consertar a igreja faz do pastor uma pessoa muito enjoada. Faz do pastor uma pessoa insuportável. Porque querendo consertar a igreja, querendo consertar você, a sua maneira de buscar a Deus, eu vou lhe fazer cobranças. E tudo que a igreja, tudo que os cristãos de hoje não aceitam e não querem é cobrança. As pessoas não querem ser cobradas. Concorda comigo, sim ou não? Quem concorda? Elas não aceitam ser cobradas. Elas não aceitam que você cobre a presença delas na igreja. Elas querem vir ao culto quando querem. Elas querem vir à casa de Deus quando querem, quando têm vontade. Elas não querem compromisso.
As pessoas não querem serem cobradas com respeito ao horário de chegar na igreja. Elas não querem que o pastor proíba que elas fiquem com o celular ligado. Elas querem deixar o celular ligado para no meio da pregação o demônio fazer ele tocar e todo o espírito, o conteúdo espiritual do culto ser quebrado. É isso que elas querem. Isso não pode. Porque o que nós fazemos aqui dentro, você tem que saber o que você faz aqui dentro, gente. Isso não é um clube social. Isso aqui não é um shopping center. Isso aqui não é uma galeria. Isso aqui não é uma praça, irmão. Não é um cinema. Isso aqui é um templo de oração. Isso aqui é um lugar de cultuar. O que se faz dentro de um templo? O que se vai fazer dentro de um templo? Qual é o serviço? Qual é o trabalho que é efetuado dentro de um templo? Cultos. Cultos a quem? A Deus. Isso aqui é um culto, gente. A Deus. A Deus. Então, todo respeito, toda reverência, toda santidade possível tem que ser empregado naquilo que nós estamos fazendo. Diga graças a Deus. É a Deus que você está cultuando. É a Deus, pessoal. O culto que nós prestamos não é a Maomé, não é a Alá, não é a Buda, não é a demônios, não é a homens, religiões, guru, ou o que praga for. É a Deus. Nós cultuamos o Deus do céu, o Deus vivo, gente. Nós temos que ter respeito, reverência e santidade naquilo que fazemos. Diga graças a Deus. Quem entende, por favor? Você entende? Reverência a Deus no culto. Isso já começa de manhã quando você acorda. Já começa da maneira com que você viveu e passou o dia. Você passa o dia pecando, fazendo coisa errada, e de noite quer vir para a igreja receber o Espírito Santo? Você não vai receber. Você passa o dia inteiro se enchendo de coisa da carne. Você passa o dia inteiro enchendo o teu coração de pecado, das coisas mundanas, e à noite quer chegar no templo e receber a plenitude do Espírito Santo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque tem que ter uma reverência a Deus. Tem que ter uma santidade a Deus. Isso começa da hora que você acorda, da hora que você chega na igreja, da maneira com que você se comporta na igreja, da maneira com que você, recebe a palavra de Deus, da maneira com que você adora a Deus, com que você louva a Deus, da maneira com que você busca a Deus. Irmão, olha para mim, por favor. Essa maneira fria de buscar a Deus, orando, coçando as costas, orando, coçando a cabeça, orando, colocando a mão na carteira para ver se ela não caiu, orando e abrindo os olhos, orando e pensando no cachorro que ficou preso no quintal. Essa oração é em vão, irmão. Essa oração é vã. Essa oração é inútil. É inútil. É por isso que você faz esse tipo de oração e você não recebe nada. Você não sente nada. Você não vê mudança nenhuma da parte de Deus na tua vida. Concorda comigo, sim ou não? Quem entende, por favor? Essa maneira, gente, ridícula de nós buscarmos a Deus, no meio da oração a pessoa para tudo e vai lá atrás beber um pouquinho de água. Isso é uma maneira ridícula de se buscar a Deus. No meio da oração, da intimidade, da comunhão, do abraço,
Naquele momento que você está abraçado com Deus, sussurrando aos ouvidos de Deus, declarando a Ele o teu amor, os teus sentimentos, aí tu para isso para ir lá dentro. E o pior, mentindo, dizendo, passa a impressão para todo mundo que foi no banheiro e não foi. Chega nessa salinha aqui e fica olhando para o céu. A minha esposa de vez em quando passa, está fazendo o que aqui, irmã? Gente, por favor, entenda quem é Deus, pessoal. A gente serve um Deus que a gente não conhece. A gente adora quem não conhecemos. Por isso que não o recebemos em nossas vidas. Por isso que nós somos vazios. Você sabe por que que a gente, olhe para mim por favor. Você sabe por que que a gente precisa tanto das coisas do mundo para preencher o nosso coração? Você sabe por que a gente precisa tanto estar rodeado de amigos? Você sabe por que se a gente ficar 15 dias sem ir numa praia, a gente sente uma angústia no peito? Porque nós não temos a presença de Deus em nós. O nosso ser é oco. O nosso interior é oco, é vazio da graça de Deus. A gente não se sente completo. A gente não se sente realizado. Se a gente ficar meio período de um dia sem tocar no nosso celular ou no computador, a gente fica parecendo drogado, noieiro. Já viu uma pessoa que é viciada em droga? Amanhece o dia, aí dá 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, e ela ainda não fumou uma pedra de crack. Ela fica em estado de loucura. É isso que somos, viciados. Nós somos viciados em celular. Nós somos viciados em internet. Eu, você e toda essa geração perdida de crente. Nós somos viciados no mundo. Nós somos viciados em televisão. Nós somos viciados em nós mesmos. Nós somos viciados na nossa carne. Então quando você acorda, se você não tocar, se o celular não estiver na cabeceira da tua cama, tu começa a se tremer, tu fica desesperado, porque tu é viciado, e o teu corpo pede aquela droga. O nosso corpo não pede a Bíblia, o nosso corpo não pede oração, as nossas mãos, as nossas mãos, elas não pedem a bênção de Deus. Quando nós acordamos, ela pede o celular. É isso que elas pedem, porque são mãos podres, são contaminadas, são sujas pelo mundo. E quando você vem no templo, que o pastor fala isso, quando ele engrossa a voz, o semblante dele fica um pouco duro, aí tu diz: o demônio está na orelha do pastor, misericórdia, possuiu legal. Eita, coitado do meu pastorzinho, foi pego agora pelo Beuzebu. É o demônio. Quando o pastor fala do teu pecado, é o demônio. Quando o pastor fala que a tua vitória tem sabor de mel, aí é Deus que usa o teu pastor, né? Quando o teu pastor diz que tu estás errado em chegar atrasado no culto, é o demônio na boca dele. Mas quando ele diz que tu é uma raridade, que tu é um pedaço de ouro puro, aí é Deus na boca dele. É o diabo. É o diabo que usa o pastor quando é para te corrigir, querido.
quando é para mostrar o quanto que tu é pecador, o quanto que tu é falho, o quanto que tu precisa se humilhar para Deus, o quanto que tu precisa chorar, passar madrugadas em pranto, passar horas e horas derramando tua alma, teu coração e teu espírito aos pés do Senhor. Amém, gente? Amém? Quem entende, por favor? Vocês compreendem o que eu estou falando? Nós temos que buscar a santidade de Deus, pessoal. A gente só vai ter um encontro com Deus quando a gente entender quem Ele é e quando a gente entender quem somos. Você sabe o que você é? O que você é? O que nós somos? Meu irmão, numa época aonde o povo é idolatrado, porque nunca se idolatrou tanto o povo de Deus como nos dias de hoje. Nunca foi dito no altar, pela boca dos pregadores e dos cantores, tanta mentira às pessoas como nos dias de hoje. Nunca deram ao povo tanto veneno para eles beberem como nos dias de hoje. Irmão, a gente é tão raro, a gente é um povo tão especial, a gente é tão maravilhoso, que a gente vem na igreja o dia que a gente quer, que Deus nos ama mesmo, Deus é com a gente mesmo, mal nenhum pode nos tocar. Tem 50 mil anjos do lado, 20 mil do outro, 30 mil na frente, 1 milhão atrás. A gente é glorioso, a gente arrebenta, a gente sabe, é o povo de Deus, a gente é a raridade da terra. É a gente, meu irmão, a gente é isso, a gente é aquilo. É por isso que a gente não ora mais. É por isso que a gente não tem mais sede pelo poder de Deus. É por isso que a gente não vem mais ao templo, porque nós somos. Porque Deus está conosco a todo momento. Porque as vitórias que Deus tem para nós são gloriosas. O que Deus tem para você é tão grande. É por isso que você não jejua mais. Porque você está convencido de que Deus vai te dar o céu e a terra, de que Deus vai colocar o planeta aos teus pés. E isso é engano. E eu vou dizer para você porque isso é engano. Porque você é pecador. E quando você conhece o Evangelho, você é pecador 2 vezes. Porque agora você conhece a santa verdade de Deus. E todo o teu pecado de hoje para frente, ele tem peso dobrado. Porque agora você é conhecedor da lei do Senhor. Querido, você é pecador. Sabe o que eu e você somos? Pecadores. Eu tenho certeza, se Jesus voltasse agora, quase todos nós ficaria para a grande tribulação, porque a gente pecou com força essa semana e não pedimos perdão. Tem pecados que você comete desde quando você se converteu e nunca largou. Tem coisa que você nunca deixou, sabe que está errado, pede perdão toda vez que faz, mas não deixa. Sabe qual é o problema dessa igreja, gente? Você sabe qual é o problema dessa geração cristã? É que as pessoas não se enxergam mais como pecadoras. Elas não se enxergam mais como pecadoras. E você quer ver desgraça? É que quanto mais elas conhecem da Bíblia, mais elas se convencem que são santas. Quanto mais tempo, cada aniversário que ela faz de igreja, ela começa a se achar, a superpoderosa do Evangelho. Quanto mais você conhece de Deus, mais pecador você se torna.
Quanto mais você conhece da Bíblia, mais risco de ir para o inferno você tem. Porque Paulo diz, a palavra diz que se a gente cumprir 99% da lei e falhar em um só ponto, aquele um só ponto de falha é suficiente para mandar nossa alma ao inferno. Gente, quanto mais você conhece da lei de Deus, mais pecador você é. Porque você tem um entendimento, um conhecimento pleno de toda a verdade do Senhor. Você sabe qual é o problema de hoje? Você sabe por que as pessoas, elas buscam a Deus dessa maneira tão estúpida, tão ridícula? Vem quando quer, não tem compromisso de vir domingo para a igreja. Vem um, falta dois, falta três, falta quatro, porque as pessoas não se acham mais pecadoras. As pessoas não se sentem mais pecadoras, porque fazem um estudo bíblico, porque fazem um curso de teologia à distância, porque vem um irmão e diz que a pessoa é especial, porque vem um irmão, claro, querendo ganhar a pessoa, né? Querendo arrastar ela para a igreja dele ou dela, não sei, e diz que a pessoa, sabe, é uma bênção, e diz que Deus ama ela, não importa o que ela faça, não importa o que ela seja, não importa os caminhos que ela ande, mas Deus ama ela. As pessoas não se sentem mais pecadoras. Amém, gente? Elas não se sentem mais dependentes de quem? De Deus. Elas pensam assim: não tem problema se eu não for ao templo hoje, na próxima semana eu vou, na Santa Ceia eu vou. Aí ela vem na Santa Ceia, aí ela fica 2, 3, 4 semanas sem vir. As pessoas não se sentem mais perdidas. Como é que você vai buscar salvação se você não se acha perdido? Como é que você vai buscar a Deus se você não se sente mais dependente dele? Como é que você vai se humilhar, se converter, renunciar às suas vontades, querido, se você não se sente mais um pecador, se você se acha salvo?